Provérbios capítulo 27, versículo 21. O crisol é para a prata, e o forno para o ouro, e o homem é aprovado pelos louvores que recebe. Na versão média revista atualizada diz assim: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe. Na tradução na linguagem de hoje diz assim: assim como o ouro e a prata são provados pelo fogo, o bom nome de uma pessoa também pode ser posto à prova. Na versão parafraseada, chamada Bíblia Viva, diz assim: o valor da prata e do ouro pode ser testado pelo fogo. O valor de um homem é demonstrado pela espécie de elogios que ele recebe. E na linguagem contemporânea, vai dizer exatamente assim, que é a tradução de uma ideia. Vamos ver como é que ele traduz. A pureza da prata e do ouro é testada quando levada ao fogo. A pureza do coração humano é testada com um pouco de fama. É bem diferente, né? Mas vamos lá. O que é que esse versículo está fazendo, meus irmãos? Está fazendo uma comparação entre um processo que é utilizado na metalurgia, que é para refinar material precioso. E o teste é feito com fogo. Tá? É fogo que se dá no metal precioso para ele liberar as impurezas e ficar só o metal. E a questão de um teste que se faz, né? Um teste moral, vamos dizer assim, que é feito baseado no reconhecimento que a pessoa tem. Então veja só. O tema aqui é o seguinte, é como os elogios e a honra dada a alguém revelam o caráter dessa pessoa. É o elogio e a honra que vai revelar o caráter. É como que também a gente pode dizer assim, quando você dá poder, você revela o caráter da pessoa pelo poder que ela tem. Ela até dá sinalizações, mesmo sem ter poder, mas quando você dá poder, ela demonstra realmente quem ela é. Se ela é autoritária, se ela gosta de humilhar os outros, se ela não tem capacidade administrativa, mas ela tem a capacidade de manipular. Certo? Então, o problema aqui que o texto está querendo chamar a atenção é a tendência da gente se preocupar muito com a aprovação pública. A gente se preocupar com a aprovação dos outros. A gente não deve se preocupar com a aprovação dos outros. Achando que isso é algo positivo. Muitas vezes é o elogio gratuito, né? O elogio que se faz a uma pessoa demais, termina corrompendo essa pessoa. Então, a ideia aqui é que o caráter do homem não é testado só pela adversidade, pelos problemas que ele enfrenta, pelas dificuldades, pelas intempéries, mas sim, né, mas também pelo reconhecimento que as pessoas fazem dele, pelos elogios que dão a ele. O que é o crisol que ele fala aqui? O crisol ainda existe hoje ainda. Você pode botar na internet, você vai ver o crisol. O crisol é um pote que é utilizado para aquecer metal em alta temperatura. Você bota o ouro dentro do crisol, o crisol não derrete não, mas o ouro derrete lá dentro. É. O ouro derrete. O crisol é um recipiente, né? E ele não derrete. Esse crisol que o senhor fala é uma coisa que valor também? Não. O crisol é como se fosse um pote. Não é de barro, tá? Sim. É de um material muito resistente ao fogo. O outro ele derrete. Ele não derrete, exatamente. Entendeu? Você já viu o vídeo que a gente vê o pessoal segurando uma alça de metal de longe, o pote
está inteiro, mas o ouro está derretido lá dentro. Para fazer qualquer outra peça. Aí ele vai e derrama o ouro para fazer as barrinhas de ouro. Está lá tudo marcado, certo? Ele faz o formato. O crisol permanece sem derreter. Então, o crisol aguenta alta temperatura. E o fogo ali, o fogo não vai não vai dar qualidade ao metal, não. Muita gente acha que é o fogo que vai purificar o ouro. Não, ele purifica, mas ele não dá qualidade. O ouro continua sendo ouro. Só que na hora que bota o ouro, ele revela, o fogo vai revelar dentro do crisol se aquele ouro tem muita impureza, se ele presta ou se não presta, a qualidade dele. Quanto menos impureza, ou seja, quando você vê o crisol incandescente e vê o ouro derretido, você vê as impurezas estão todas na superfície, aquelas manchas pretas. Tem uns que ele tira, não tem mancha nenhuma. O ouro está purinho ali. Aí ele vai, tira aquela impureza e pega o ouro, ele está com ouro puro ali, ele vai e coloca no recipiente. Ou seja, quanto mais alta a temperatura no ouro, mais refina-se o ouro. Então, o que é o forno ali, o crisol? Né? É só um ambiente para purificar. Fazer o teste para ver se ele é bom. Quanto menos impureza, melhor é o ouro. Né? Então, qual é a verdade aqui, meus irmãos? Que altas temperaturas vão purificar o ouro. Aí, o pessoal diz assim, o sofrimento vai testar o homem. Não só o sofrimento vai testar o homem, o elogio também vai testar o homem. A gente tem casos e mais casos. Imagina por um caso de Herodes mesmo. Gritaram para ele lá no anfiteatro, és Deus, pareces, brilha como um Deus. Aí ele começou a sentir mal e morreu. Comida de bicho, estava saindo verme pela boca na hora que ele passou mal. Imagina a verminose que esse cara não tinha, imagina a barriga que ele não tinha, de verme. Os vermes estavam comendo ele por dentro. E aí ele começou a passar mal e quando caiu vomitando verme. Os vermes começaram a sair pela boca. Herodes Antipas. Então, o louvor, o elogio, o reconhecimento, certa admiração, revela a pessoa também. Você começa a elogiar demais alguém que não tem uma estatura moral, ele vai se ensoberbecer. Se ele não tiver consciência de quem ele é, ele se ensoberbece. Não, era o que era o governador na Judéia, né? Porque Herodes era o governador, aliás, ele era o contato entre Roma e os hebreus, certo? Ele era o rei dos hebreus. Mas quem governava a Judéia era Roma através de Pilatos. Né? Então, o texto está mostrando o que, meus irmãos? Que o fogo faz o quê? O fogo, no caso aí, voltando, olhando para o homem. Elogios demais, enaltecimento demais, o que é que acontece? Ele atua como fogo. E no caso, alguns indivíduos, como você vai dar poder para ele, elogio demais, ele começa a se tornar arrogante. Outros começam a manipular as pessoas. Outros vivem dependendo da aprovação dos outros. Enquanto que outros permanecem humildes, permanecem equilibrados, mesmo com tanto elogio. Ou seja, se o fogo revela a qualidade do ouro, o elogio vai revelar também a qualidade do caráter daquela pessoa. Então, o princípio moral aqui é o que, meus irmãos? Que o poder, ele pode corromper. Né? Que só deve ser honrado quem tem maturidade moral. Né? E nem todos conseguem obter sucesso sem se corromper. São poucos os que conseguem obter sucesso sem se corromper.
Então, esse texto aqui está chamando o quê? Está querendo chamar a atenção do quê? Mostrar a fragilidade humana. O homem é um ser frágil moralmente. Quando ele torna-se arrogante por conta da exaltação que dizem a ele. Ah, esse homem é muito inteligente, esse homem é muito capacitado, esse homem é um culto. E aí o indivíduo se soberbece, começa a achar que todo mundo ao redor é incapaz, né? Só ele tem capacidade. Então, o texto chama a atenção para o autocontrole, né? A capacidade e maturidade moral das pessoas vai ser revelada também pela forma como ela reage a esses elogios. Ou seja, a aprovação de um trabalho não vai mudar aquele que tem equilíbrio, que é uma pessoa que tem domínio próprio sobre seus sentimentos, sobre sua percepção, sobre as suas reações, né? E ter esse cuidado, porque quando você elogia demais, você pode deformar uma relação, né? Você pode corromper uma relação. Porque o indivíduo começa a achar que ele é aquilo tudo. E ele não é. Trazendo para a igreja, meus irmãos, esse versículo chama a atenção para a gente não ficar cultuando personalidade, cultuando pastor. Tem gente que o pastor fulano de tal, por exemplo, vou trazer um pastor conhecido para pregar aqui. Irmãos, se anunciar, vai vir gente do que é canto. Que nunca veio aqui. Mas que vai vir nesse dia. Entendeu? Porque o pastor tal vai estar na igreja tal, né, Batista de Rosário, que o pastor Marcos está levando. E o indivíduo vai aparecer de que você nunca viu na vida, vai encher de gente na rua, para poder vir ouvir esse pastor. Então, a gente tem que ter muita cautela, né, com relação a isso. Então, o versículo está fazendo o quê, meus irmãos? Uma análise, né, da natureza do homem. Dizer que não só as dificuldades provam o homem, como também os elogios. E achar que o sofrimento revela o caráter. Por que pareça, o que mais revela o caráter é o poder. É você dar poder a alguém. Certo? É você dar o poder para alguém. O indivíduo tem o poder de fazer algo. Tem gente que não consegue dominar o desejo de pisar no outro. Então, imagine hoje com rede social, o indivíduo tem milhões e milhões de seguidores, como a gente vê pessoas com milhões de seguidores. As pessoas vão entrevistar, lá vem fulano com milhões de seguidores, ele influencia muita gente. E o indivíduo tem que manter-se humilde, né? Muitos não conseguem. Eu vi um vídeo desse aí que foram perguntar ele o que se autodefina. Meu Deus, ele começou a dizer tanta coisa a respeito dele. Eu sou perfeito, sou maravilhoso, eu falo a verdade, eu sou... Tudo que eu faço prospera, eu sou inigualável, Eu disse, meu Deus do céu, a gente vê que é soberba em pessoa. Não é? É verdade. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Para que isso não venha nos ensoberbecer. A gente não viva dependendo da aprovação dos outros. Porque isso muitas vezes vai corromper o nosso caráter.